Fala, comandos, tudo tranquilo por aí? Pessoal, seguinte, a gente vai dar continuidade aqui nesse assunto do NDB. Eu acredito que na próxima aula, que seria a terceira, a gente vai conseguir finalizar isso aí, abordando a mudança de QDM e mudança de QDR, tá? E aí com isso a gente dá encerramento nessa parte do NDB. Mas antes da terceira aula eu resolvi fazer mais uma aqui para a gente abordar alguns temas relacionados ao NDB e se fazer tipo alguns exemplos situacionais aqui do que pode acontecer, para quando a gente for fazer a mudança propriamente dito, a gente já está bem esperto aí para entender bem realmente o que é o NDB aí. Tá tranquilo? Então a gente vai continuar aqui, abordar algumas coisinhas que eu separei para deixar bem claro aí e ver se o pessoal está esperto já nessas questões bem básicas aqui do QDM, QDR, tá? O negócio é o seguinte, a gente pode ver nesse exemplo aqui, ó, que o nosso aviãozinho ele está seguindo com a proa 360, tá? Então ele está apontado para o norte. Ah, não, professor, ele está apontado para o 270 aqui. Não, comando, não viaja. Está apontado lá para o 360 para o norte, né? Ele está vindo do setor sul para o norte. Se ele tivesse apontado para o 270, o avião estaria virado para a esquerda aqui. Então, se eu aproar para a esquerda aqui do avião, ele aproa do 270. Bom, vamos lá. Nesse momento aqui, ó, o avião ele não está aproando a estação, mas a agulha está aproando a estação, porque ela sempre vai aproar a estação. Então, a gente pode dizer aqui, ó, transpondo a agulha do ADF lá para o nosso giro direcional, que a gente já vai ver aqui no simulador, como é que vai estar exatamente esse mesmo exemplo aqui, a gente vai perceber que a agulha está apontando o 045. Então, necessariamente, a gente pode dizer nesse momento aqui que a gente está no QDM 045. Por quê? Porque o QDM será sempre para onde a cabeça da agulha estiver apontada. Isso é um fato. Então, se nesse momento aqui a gente está na 045, mas a gente não está aproando a estação, significa que a gente aproar a estação exatamente nesse momento aqui, a gente vai aproximar da estação pelo QDM 045, correto? Continuando aqui no mesmo raciocínio. Exatamente igual esse aqui. A gente está aproando 360, essa é a nossa proa do avião. E nesse momento a agulha está apontando ali por 315, 315 graus, né? Então a gente pode dizer 100% de certeza que a gente está nesse momento aqui no QDM 315, QDM 315, mesmo que a gente não está aproando a estação. Se tu quiser aproar a estação e aproximar pelo QDM 315, então a gente vai virar o avião aqui, vai fazer uma curva à esquerda nesse exato momento para aproar para o 315. E novamente eu afirmo aqui para ficar na cabeça de vocês, isso aqui é um fato. O QDM será sempre para onde a cabeça da agulha estiver apontando. Tranquilo até aqui? Então aqui, ó, o nosso avião ele curvou à esquerda. A gente decidiu que a gente quer aproar a estação pelo QDM 315. Então a gente curvou à esquerda naquele exato momento e agora a gente está, como a gente viu na primeira aula lá, aproando a estação e aproximando pelo QDM 315. E eu não canso de escrever isso aqui porque eu sei que mais para frente vai dar confusão e no momento que tu lembrar disso aqui, ó, manter isso aqui como um conceito, não tem como errar. E já aproveitando aqui também, para quem já está mais esperto aí na utilização desse instrumento, tu pode observar que eu coloquei aqui, ó, tá, virando à esquerda nesse exato momento, a gente vai interceptar o QDM, vai aproximar pelo QDM 315. Mas vamos fazer de conta que a gente é teimoso, que a gente não quer aproar a estação agora. O que vai acontecer? A agulha, a cabeça da agulha ela sempre vai pesar, ela sempre vai descer. Então o nosso avião ele vai continuar subindo aqui, ele vai continuar se aproximando do setor norte e a agulha vai cada vez descer mais. Quando a agulha cada vez descer mais, se a gente observar, se ele está apontado para o 315 agora, a agulha ela vai começar a fazer assim, ó, ela está apontada para o 315. Passando um momento, ela vai apontar para o 310, ela vai apontar depois para o 300, ela vai apontar para o 290, vai apontar para o 280, ou seja, o QDM vai diminuindo.
Então, mais para frente a gente vai utilizar isso aqui, só estou dando uma pincelada aqui para o cara já ficar ligado. Então, o QDM vai ficar diminuindo, e no momento que tu quer interceptar, tu simplesmente vai virar à esquerda e escolher o QDM que tu quer entrar. Simples assim. Se a gente olhar bem aqui e observar, a gente acabou de bloquear a estação, a gente está afastando pelo QDR 315, exatamente como a gente viu na primeira aula lá. E como a agulha vai estar sempre apontando para a estação, agora a gente olha aqui no rabo da agulha para saber o nosso QDR, então a gente está afastando pelo QRDR 315, isso aí não tem dúvida. Só que o que acontece aqui? Se vocês observarem, esse avião aqui, no momento que ele está afastando pelo 315, se ele fizer uma curva aqui de 180 graus e retornar pela recíproca, o afastamento recíproco, a gente vai observar que a gente vai aproximar pelo QDM 135. O que isso significa? Que no momento que sempre que a gente tiver com uma marcação de um QDR ou um QDM, a gente vai ter o outro também e vice-versa. Então, o QDM sempre aponta o QDM sempre será para onde a cabeça da agulha estiver apontada e o QDR sempre será o oposto do QDM. O que isso significa aqui? Que a gente sempre vai ter um QDM e um QDR. O QDM vai ser sempre onde a agulha está apontada e o QDR vai ser o rabo da agulha. Simples assim. Nesse momento, se a gente observar aqui, o avião ele tá afastando pelo QDR 315, mas ao mesmo tempo ele está no QDM 135, porque se ele virar aqui uma curva de 180 graus, ele vai aproximar pelo 135. Então, logo, o avião ele vai estar sempre nas duas marcações ao mesmo tempo. Basta tu saber que o QDM ele vai aproximar e o QDR ele vai afastar, para te poder informar. Ai meu Deus, professor, que confusão, vou fazer um concurso, vou abandonar tudo, não é possível isso. Calma, comando. Dá uma respirada, toma um cafezinho e vem com o tio. A ANAC gosta muito de usar esses exemplos aqui, ó. Se o avião estiver nessa posição aqui, eles informarem que o avião estiver nessa posição aqui, ó, e eles perguntarem para ti se o avião tá, eles só vão te informar a questão correta, ela vai informar assim, ó, ele tá no QDM 135. E tu vai olhar e vai dizer assim, não, mas ele tá afastando pelo QRDR 315. Mas essa resposta não vai estar na prova. Essa resposta aqui não vai estar na prova. Eles vão te falar assim, ó, ele tá no QDM 135. Aí tu vai olhar, não, mas ele tá afastando. Só que quem já entendeu, quem tá esperto, aí vai saber que tá no QDM 135 também. Mesmo que ele esteja afastando. E aí eles vão colocar assim, ó, qual a resposta correta? QDM 135, que é a correta, eles vão colocar assim, ó, ele vai estar no QDM 045, ou no QDR 180, ou ele está no QDR 270, eles vão fazer esse tipo de questão. Aí tu vai olhar assim, não, mas ele está num QDR. Não, meu amigo, ele está nos dois ao mesmo tempo. Então, fica esperto aí, porque isso aqui, ó, é uma marcação para a gente saber se localizar em relação ao nosso instrumento, tá? Então, ele está nos dois ao mesmo tempo, sempre. Basta tu ver que o QDR tu vai ler no rabo da agulha, e o QDM na cabeça da agulha. Isso é um fato e sempre vai ser assim, nunca vai mudar. Exatamente como a gente vê aqui. Agora o avião ele estava saindo pelo QDR 315 e deu uma pane. Ele quer retornar exatamente para onde ele veio, porque é ali que ele vai retornar e já vai sair alinhado com a pista, por exemplo. Então o que ele vai fazer? Ele estava saindo pelo 135, pelo 315, ele simplesmente vai fazer uns 180 graus e vai retornar pelo QDM 135 para aproximar da estação de novo. Simples assim. O QDR será sempre o oposto do QDM, que é pra gente ver o rabo da agulha. Como a gente pode ver no exemplo aqui, ó, a gente está proando o 360 e a nossa agulha, se a gente transpor ela para o nosso giro direcional, a gente vê que ela está proada no 045. Então, basta a gente aproar também o 045 para aproximar da estação pelo QDM 045, conforme esse exemplo aqui do simulador. Ó. Conforme a gente vai curvando, a gente vê que a agulha vai centralizando e a gente está com a proa 045 e a nossa agulha também, consequentemente, no momento que a gente passa ela para cima do nosso giro direcional ali mentalmente. Como a gente pode ver nesse exemplo aqui, ó, a gente continua com a proa 360 vindo do setor sul. A nossa agulha agora, como a gente está vindo pelo outro lado, a nossa agulha agora está apontada para o 315 ali, ó. Significa que a gente está no
QDM 315. Se a gente quiser aproar a estação pelo QDM 315, a gente tem que fazer uma curva à esquerda, conforme o exemplo anterior, e então aproximar da estação pelo QDM 315. E como a gente tinha falado ali no exemplo do PDF, nesse caso aqui, a gente não quer aproar a estação agora. A gente então vai continuar, manter essa proa 360 e observar o que vai acontecendo com a agulha. A gente vai olhando ali que a agulha, ela lentamente, como ela tem sempre a cabeça pesada e vai descendo, ela vai consequentemente vai mudando o nosso QDM. Então o nosso QDM, se a gente observar pelo giro direcional ali, fazendo a transposição da agulha, a gente vai ver que o nosso QDM vai diminuindo e vai aguardando. No momento que a gente quiser ingressar, a gente escolhe o QDM que a gente quer e a gente faz a curva à esquerda então para aproar a estação no QDM desejado. Como a gente pode observar agora, eu dei uma cortada no vídeo, eu passei um pouco ali para frente, porque a agulha ela demora um pouco para descer. A gente pode ver que a agulha ali ela já estava no 315 e está agora se aproximando do 300. Então, se a gente quiser aproximar pelo QDM 300, é só fazer a curva à esquerda e fazer a aproximação. Então eu dei uma cortadinha no vídeo, eu aproximei, né, pelo QDM 315, bloqueei, estou afastando pelo QDR 315, só para fazer uma demonstração daquele exemplo do PDF lá, onde a gente prova que a gente está num QDR e num QDM ao mesmo tempo. Isso vai ser sempre. Então aqui a gente está fazendo já o afastamento no 315, e a gente pode observar ali que se a gente pegar a nossa proa recíproca, vai ser o Uno 35. Para aproximar pelo QDM Uno 35. Então a gente vai realizar a curva, simplesmente vai fazer uma curva de 180 graus para poder fazer essa aproximação então pelo QDM Uno 35. A gente vê que a agulha ali vai ficar novamente centralizada e fazendo a transposição a gente vê que a gente está no QDM Uno 35. Tudo tranquilo? Então, comandos, eu já estou preparando a próxima aula sobre a mudança do QDM e o QDR. Eu agradeço a gentileza de quem está assistindo o vídeo até o final. E também aproveitar para pedir, deixar um likezinho no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, se souber de algum colega aí, piloto que está precisando, está com dificuldade no simulador. E aproveitar realmente para passar o conhecimento adiante, né? Que não custa nada ajudar quem está precisando, passando por dificuldade e realmente às vezes não tem grana para comprar um simulador ou para fazer uma aula particular, alguma coisa do tipo. Bons voos aí, comandos. Até a próxima!